Seja muito bem-vindo a mais um episódio de PodChef, o podcast focado em você que é dono de delivery, dono de operação de restaurante. Eu sou a Bia Fraga, consultora e empreendedora do mercado gastronômico. Aqui ao meu lado, Paulo Castro. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer voltar a gravar aqui o PodChef, o podcast que traz as celebridades do mundo dos restaurantes. E hoje é um prazer estar entrevistando meu cliente de muitos anos, Gonçalo. Tudo bem, Gonçalo? Boa noite. Tudo bem? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço desde já, espero que a minha contribuição venha a ser útil para alguma coisa para as pessoas que nos ouvem lá em casa. E vamos ver então o que é que me espera aí desse tempo todo de relação profissional e de amizade que a gente tem. Não tem como não ser muito bom, né? Porque é muita experiência, a gente tem aí muito. Desde 2015? Desde 2015. Desde 2015 você estava Quase. chegando de Portugal nessa época? Estava, quase 10 anos já. Então vamos começar por aí? Vamos começar sobre o comecinho dessa história. Você foi lá no escritório falando sobre a empreitada, o que aconteceu A ali? minha intenção de comprar um restaurante aqui no centro do Rio, né? Foi assim, exatamente. Eu cheguei ao Brasil, passados mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, comecei à procura de. Porque na verdade, logo começou eu chegando aqui e indo trabalhar para uma empresa para eu aprender, não é? A minha intenção sempre foi investir, sempre foi empreender, mas primeiro. E eu sabendo das dificuldades do Brasil e das diferenças que tem no empreendedorismo de Brasil e Portugal, eu quis aprender a forma diferente que seria aqui o Brasil. E então comecei a trabalhar numa empresa logo no comecinho, quando eu cheguei, eu fiquei 1 ano e pouco. É uma empresa grande, é uma empresa com muitos restaurantes e tinha 2, 3 restaurantes aqui no Rio, que é a Companhia Tradicional de Comércio. Eu estive a trabalhar com eles durante mais ou menos 1 ano. Fim desse período, comecei então a procurar alguma coisa para eu comprar. E comprar porquê? Porque eu tinha medo de abrir uma coisa do zero. Porque eu, como não tinha um recurso financeiro para poder errar, eu pensei, bom, se eu abro uma coisa, se eu monto uma coisa e não dá certo um negócio novo, uma nova, enfim, um conceito novo e não der certo, eu não tenho já mais recurso para ter uma segunda chance. Então assim foi. Eu cheguei, comecei a trabalhar numa empresa, depois passei para comprar um restaurante em funcionamento e foi aí que eu te conheci, não é? Que a gente, nesse meio tempo, eu comprei o restaurante a uma pessoa que já era teu cliente e ele fez esse meio de campo, apresentou-nos e pronto, e foi um belo de uma porcaria que eu fiz. De ter comprado uma O coisa em andamento por restaurante. medo. Sim, sim. O restaurante, mas a Foi um parceria restaurante. A foi boa, parceria tanto foi que boa. até hoje é duradoura, né? Não, se fosse ruim, não tinha sentido a gente ter continuado. Ô, Gonçalo, o que você considera que foi seu maior erro no início? Nessa compra em específico, É, olha, inexperiência no mercado brasileiro, não é? Isso foi um ponto fundamental em que eu deveria ter analisado várias coisas que foi uma falha minha. A falta de conhecimento do mercado foi grande também. O próprio negócio em si era um negócio ruim, e eu não consegui vislumbrar isso, não é? Então teve alguns toques que eu não me apercebi antes de fazer o negócio e depois aí eu já estava no meio lá da tempestade. E pronto, e às vezes é preciso isso, é preciso uns tropeços para a gente entender que realmente está errado e que a gente tem que mudar o conceito, temos que reformular tudo e foi o que eu fiz. O Paulo sabe perfeitamente, porque ele acompanhou essa fase do desespero que era nesse restaurante. Era um restaurante por quilo e o restaurante por quilo ele funciona. Toda a gente que é desta área sabe que os restaurantes por quilo funcionam se venderem muitas refeições. Se venderem poucas, não funcionam, não é? E pronto, e o meu caso ele até vendia muitas, mas o que era oferecido de acordo com o preço que ele tinha, a conta não fechava. E aí houve aí alguns erros que eu cometi. E pronto, entretanto, abreviando, fechei e foi onde surgiu a hamburgueria da Alfândega. Então, hoje em dia já não é, mas onde foi a primeira hamburgueria da Alfândega, que lhe deu o nome da hamburgueria da Alfândega, porque era na Rua da Alfândega, no local exato que eu comprei esse restaurante por quilo. E estamos a falar há 10 anos atrás que o centro fervilhava de gente. Não, já não era como há 20 nem há 30 anos, mas há 10 anos atrás o centro tinha uma movimentação muito grande. E eu lembro-me perfeitamente que as opções, na altura, há 10 anos, de compra de restaurantes,
eram muito... Milionárias. Era milionárias e não havia muitas opções. Não havia. Hoje em dia a gente quer uma loja a 50. Né? Antigamente não. Antigamente não havia lojas assim disponíveis para comprar, para montar o restaurante. A gente Então, tinha loja fechada, né? Sem uso, que cobravam luvas para passar. Verdade. Hoje a gente às vezes pega uma loja montada que não é o preço da luva que cobrava em 2014, 2015. Pois não. Eu não vou falar aqui. Mas... Teve um caso em Botafogo que você teve, não tá? Uma loja fechada que você não pegou porque tinha luva, não teve uma história dessa? Eu tenho Uma ali perto da Nelson Mandela? Sim, exatamente. Sim, essa era de 180 mil reais. Fechada. Na altura. Loja fechada. Não tinha nada dentro. Mas era comum, antigamente era comum. Mas nessa época, o restaurante por quilo que eu comprei já foi uma... Hoje em dia, esse valor era para... Meu Deus, era para um restaurante gigantesco na Zona Sul. E era aqui um restaurante no centro. É impressionante. E hoje são mais de 13 lojas, né? Atualmente são 13 lojas, com 6 marcas, 13 lojas e... Mais de 200 funcionários. Mais de 200 funcionários. O que aconteceu? Como é que foi esse desenvolvimento Que erro abençoado, não é? Que erro abençoado. Olha, foi uma conjuntura e uma pandemia pelo meio. Não é? Porque isto é bom a gente não se esquecer que realmente a pandemia deu uma freada, né? Deu uma freada por um lado, abriu novas portas por outro. Porque eu também reconheço que se não fosse a pandemia, eu não conseguia hoje ter pontos como tenho, porque não estariam disponíveis. Então a pandemia ela veio facilitar com que lojas que à partida seriam impossíveis de eu conseguir estivessem disponíveis porque na pandemia fecharam. E eu, ao contrário do que... Eu sempre fui arrojado. Na pandemia eu fui muito arrojado. Né? Quando eu digo eu não sou sozinho. Eu tenho mais sócios, né? Então, quando eu digo eu não sou sozinho. E a minha equipe, quem está comigo, os meus sócios e os meus parceiros, eles apostaram comigo. Eles compraram a ideia. Propuseram também ideias. E na pandemia, ao contrário, a gente não se retraiu, a gente alavancou. Então abrimos mais lojas, abrimos mais marcas, criamos mais conceitos e fomos pegando essas oportunidades dessas lojas que foram fechando e a gente no meio ainda do turbilhão da pandemia, a gente foi lá, a gente conseguiu alugar, a gente abriu novos negócios e numa fase ainda pós-pandemia meio complicada e depois as coisas vieram a subir cada vez mais. Eu lembro-me, por exemplo, a pizzaria Oji no Leblon, ela abriu em outubro. Em março houve um novo lockdown, 2021. Quer dizer, e a gente andou ali ao relantim um tempão. Você falou, né, de ser arrojado. Acho que é uma das principais características do empresário, né? Não andar para trás, não ceder ali a pressão, porque a pressão a gente vive todos os dias, né? Eu lembro que a kebab né, aquela do centro, né? A kebab centro mesmo. Sim. Quando você negociou, a gente estava em um momento também ainda de um centro bem arrasado, né? Aí eu abri em agosto de 2021, mas começámos a negociar essa loja em outubro de 2020. Ou seja, ainda estava numa pós-pandemia. Não, outubro era de 2020, estava tudo fechando. Abria, fechava, abria, fechava. Foi nesse momento que a gente... Porque há uma linha muito ténue, Paulo e Bia, há uma linha muito ténue entre ser arrojado e ser irresponsável. E às vezes o empresário ele tem que ter um pouquinho dos dois. Arrojado e um pouquinho irresponsável. Porque há negócios, se a gente eu sempre falo para muita gente, se nós começarmos a fazer muitas contas, a gente não abre nada. A gente não abre nada. Então a gente tem que ter um pouquinho de irresponsabilidade, ser um pouquinho arrojado, para que realmente a gente tenha o impulso, o incentivo de abrir. E depois de aberto a gente vai vendo, claro que também não pode ser à toa de qualquer maneira, senão também... Mas tem que ser um pouquinho irresponsável em algumas coisas. Quando eu digo irresponsável no bom sentido. Sim, mas tem que ser. Você é agressivo, né? Eu acho que na verdade a gente não sai da casa dos pais se a gente não ficar fazendo conta. É verdade. Porque olha aquele salário ali e fala assim, não vai fechar. Mas no final das contas é quando a gente realmente cresce, né? E tu tens um objetivo, tu sabes que tu vais ter que arranjar aquele dinheiro, tu sabes que vais ter que ter aquele compromisso, sabes que tens essa responsabilidade financeira que tens que cumprir. Então tu vais fazer por onde? E você tem marcas hoje que são muito distintas e todas com muita personalidade, né?
Fala um pouquinho pra gente quais são as marcas e qual o conceito de cada uma. A que eu mais gosto é o Sardinha, porque é uma marca de restaurantes portugueses, né? Restaurante começou com o do Leblon pequenininho, que era uma tasca, ainda hoje existe, é uma tasca muito pequenininha, começou como... O que é tasca pra gente Tasca é poder... boteco. Sim. É boteco. Em Portugal, uma tasca é um boteco. Então, onde a gente vai, os preços são baratos, a gente vai para beber uma taça de vinho e beliscar alguma coisa. Então, o conceito é um pouco esse, né? E o do Leblon, a Sardinha, nasceu com esse layout, com essa essência de ser uma tasca, de ser um boteco. Só que depois, ao migrarmos ou abrirmos mais lojas e em shoppings, adotámos meio que um perfil de restaurante. Então hoje, tanto no Botafogo Praia Shopping como no Barra Shopping, agora vamos abrir no Shopping Tijuca, o Sardinha hoje já adota uma postura de restaurante. Então as pessoas já vão, almoçam, já se vê entre o almoço e o jantar, já tem aquele momento de menor movimento. O que não se passa no Leblon. No Leblon o pessoal chega lá às 3 da tarde, começa a tomar chopp e fica tomando chopp até às 8, 9 da noite. Então no Leblon é a essência de tasca, de boteco. Nos shoppings não, é mais restaurante. Então as marcas, elas têm muita personalidade. O Sardinha, realmente nós somos extremamente rigorosos com relação a tudo o que é servido lá. Tudo tem que ter uma identidade portuguesa, tudo tem que ter uma essência de Portugal. A nossa carta de vinhos, ela é 100% portuguesa, não entra nenhum vinho que não seja português. Os pratos, eles não são nada abrasileirados. Da mesma forma que a gente come um prato em Portugal, a gente vai encontrá-lo aqui. A única coisa que eu sirvo no cardápio que é mais abrasileirado é aquela sardinha frita, que é engraçado porque o nome é sardinha. Muita gente pedia, a gente não come assim em Portugal a sardinha aberta, não é? Meio que empanada à milanesa. Ninguém come aquilo em Portugal. Eu nunca vi, eu só fui ver aquilo aqui no Rio. E a gente tem isso, então é o único petisco que a gente tem no cardápio que não é português. Todo o resto Mas que pediram muito. Muita gente pedia, tinha a ver com o nome, sardinha, pois, mas como é que não tem aquela sardinha frita? E eu, que sardinha frita? Não, isso não tem nada, ninguém come isso em Portugal, nem sabem o que é isso em Portugal, empanar uma sardinha, isso não faz sentido. Mas tem que ter, e pronto, e a gente acabou, mas é a única coisa. O público também, ele define um pouco, né, pra onde que a gente... Olha, a gente não se deixa muito levar, senão a gente já estava, meu Deus, já tínhamos arroz de brócolis, arroz maluco, picanha, então a gente é bem assim restrito com relação às opiniões alheias. Mas há uma coisinha ou outra que a gente cedeu. E depois temos a Odd. A Odd é a pizzaria que é extremamente conhecida, ela viralizou no TikTok, toda a gente já viu a pizza de chocolate, é famosa para caramba. Já vamos para a terceira loja, vamos abrir agora também em janeiro em Botafogo. Uma Premiado, casa, né? ela ganhou, também. ela ficou, se eu não me engano, foi pela Veja Rio em 2022, ficou entre os 3 primeiros, foi indicado ao prémio de melhor pizza. Enfim, é realmente um caso de sucesso. Nós abrimos a primeira também em 2020, a primeira pizzaria foi 2020, em outubro de 2020. Foi porque foi logo no ano da pandemia que a gente teve, exatamente, depois de 2021 a gente teve que fechar. Foi um novo lockdown durante 2, 3 semanas. Portanto, a gente abriu essa, depois abrimos na Tijuca, num casarão antigo, também na rua Buenos Aires. E agora... Uruguai. Uruguai, Buenos Aires. Eu vou a pé, é na rua da minha casa. Rua Uruguai 303. A loja é linda, aquela E a gente arranjámos um imóvel agora também na Rua Bambina e vamos abrir em janeiro a terceira unidade da Oji. Também é um casarão. Se essa da Bambina vai conseguir manter o nível de beleza da Uruguai, que é linda. Mas é um casarão legal lá. Aquele lá onde era o bistrô. Isso, né? O bistrô do ouvidor, exatamente. A loja é muito... Internamente ela é mais bonita do que a da Rua Uruguai. Externamente talvez não seja tão imponente. Agora, a casa da parte interna é muito bonita. O primeiro andar vai ficar com o telhado aparente, vai ficar uma loja espetacular. Espetacular. Essa viralização no TikTok foi proposital? Não, teve uma equipe que pensou nisso? Orgânica completamente. Ou foi sem querer e aí vocês aproveitaram disso para criar uma estratégia no TikTok? Mas não, porque nós nem temos TikTok.
Só viralizou. Só viralizou. Cliente. Foram os clientes. É food vão, porn, achei- né? Porque ele usa chocolate Lugano, né? e o chocolate é bom, a Não, pizza e é tem boa. aquele serviço, né, E diferenciado. tem a parte Serve de na mesa, colocar né? o chocolate na mesa. Então isso aí realmente ele cria uma experiência bacana. Tanto é que a nossa clientela, né, a nossa freguesia, é muito assim de gente mais nova, é pessoal assim mais moçada e tal. Não, tem também pessoal mais velho, mas a grande maioria é pessoal mais novo. Ou seja, pessoal mais antenado nas redes sociais. Né? Então, totalmente diferente do público do Sardinha. Totalmente diferente. E não foi proposital, ou foi Não, mapeado? foi adotando. Cada Entendi. marca vai adotando. Por exemplo, nós quando abrimos os sardinhas nos shoppings, a nossa ideia era também fazer um boteco, tasca, mas depois o próprio negócio em si, ele vai se formando. Ele vai se formando de acordo com o público. O público vai dando uma identidade para o negócio. Então a gente, eu quero abrir uma hamburgueria. A gente abre uma hamburgueria, mas depois vai virando mais bar. O pessoal vai indo mais para beber. Tudo vai de acordo com o público que vai frequentando, não é? Aqui no centro, não. No centro é muito mais fácil saber o que é que a gente faz e o que é que vai ter, porque é o pessoal corporativo. Sim. Não vai ter ninguém que vai lá. Não, ninguém mora aqui. Portanto, é o pessoal que vem aqui, almoça e happy hour. É difícil a gente pegar um público de happy hour no centro, ainda mais agora. Ainda há algum home office, as pessoas ainda não ficam muito tempo. Tem a questão das leis secas também, a pessoa já não fica tanto bebendo, embora haja muita gente que opta pelos transportes públicos, mas não é como era antigamente. Então é isso. Então tem a Wodge, tem os kebabs. Os kebabs a gente acabou de fazer agora também uma parceria com uma empresa para eles cuidarem toda a parte comercial da franquia. O kebab é a única marca que ela é franqueável, ou seja, a gente já tem 2 unidades franqueadas. Portanto, são 5 lojas ao todo, são 3 próprias e 2 franquias. E a gente não estava dando tanto atenção à questão de franquear a marca. Agora, com essa parceria que a gente fez com o Grupo Nandina, eles ficaram com a parte de comercialização e administração das franquias, ou seja, vão cuidar de toda a parte da marca. A gente só se envolve na aprovação de ponto. Quando eu digo a gente, eu e o Mo, que somos os 2 fundadores da marca, que é o meu sócio. A gente só se vai envolver na aprovação de pontos e mudanças de cardápio, porque aí o Mo, claro, faz todo sentido, uma vez que ele é libanês, ele continuar a fazer toda a parte do cardápio, etc. Então, mais de resto, a nível de comercialização de franquias, lojas novas, isso é tudo feito pelo Grupo Nandina, que foi um grupo que a gente fez essa parceria, porque o nosso objetivo é que o kebab realmente ele alavanque de uma forma exponencial. Então a gente prevê que até 2029 a gente consiga ter 25 lojas da marca kebab. E eu acredito que a gente consiga, porque ela é uma marca, se a gente arranjar várias opções daquilo que nos trava hoje, como é o facto de fazer os espetos da carne, que hoje em dia a gente tem que ter um açougueiro em cada loja. De repente, se houver uma indústria que nos forneça a nossa receita já no espeto pronto, que se houver uma indústria que nos forneça os molhos, a gente vai conseguir ter lojas muito mais compactas e de um modelo muito mais franqueável. Já não precisa tanta gente na loja, já fica uma operação mais enxuta ainda do que ela é. Então eu acredito que a gente aí durante o próximo 1 ano, 2 anos, vá conseguir aí pulverizar o Rio de Janeiro aí com muitos kebabs. E é legal, porque as lojas já são enxutas, pequenas, né? Então você vai transformar Vai ser numa mais operação ainda. ainda mais rentável, Vai ser mais né? ainda. Claro que nunca vai ser um Oakberry ou Coffee, né? Um de coffee, mas vai ser muito mais enxuto. E de todas, talvez seja a que performa melhor no delivery, tirando a hamburgueria, né? Eu acho que é mesmo. Porque viaja muito bem, né? Viaja bem, não perde temperatura, chega rápido, é fácil de montar. Porque, mal ou bem, o hambúrguer, tu ainda tens que não só montar o hambúrguer, mas ainda tens que fazer a cocção da carne. Tem um ponto, né? Né? Então tu levas aí pelo menos, tu já perdes 10 minutos. A carne do kebab já está cozinhada. Né? Então é só cortar é 30 segundos e montar. Né? A gente fica discutindo muito assim, formas de ter mais rentabilidade, vender mais, ter mais visibilidade no iFood, nas plataformas. E eu sempre falo, entrega rápida vai fazer diferença. E nesse caso, eu pedi hoje, né? Pra almoçar, chegou. Muito rápido. Foi o quê? 15 minutos? Acho que 17. no máximo. Foi bem rápido. E aí eu acho que
parte desse Chegou princípio quente, de... chegou quentinho. Chegou quentinho. Quentinho, pronto. Bem embalado, tudo sem molho vazando, É, chegou porque perfeito. é um wrap. Ele vem embrulhado, vem no papel, depois vem na caixinha. Então não tem como chegar bagunçado. Agora a gente tem até uma caixinha nova, que não foi essa que chegou, que é uma caixa, quando é com batata, é uma caixa que já é acoplada o kebab e do lado uma divisãozinha para a batata. Ou seja, vem tudo na mesma caixinha. Então não tem como chegar bagunçado. Legal. É muito bacana. E o kebab ele vem na contramão do low fire, que é uma operação O low fire é muito mais complexo, é muito mais. O low fire, embora não seja aquele serviço de mesa com garçom, com tudo, porque a gente fez tudo muito americanizado, e é um serviço americanizado que combina 100% aqui com o centro. Porque no low fire, o que é que era a nossa preocupação? A gente tem 90 lugares, se eu não me engano. A gente tem 90 lugares na loja do low fire. Mas no centro, e para poder girar, 90 lugares não é muito, assim, para que a gente consiga girar, porque a gente sabe que só trabalha ao almoço. Se a gente não performar bem no almoço, a gente está ferrado, porque a gente não tem a noite para nos salvar e não tem final de semana. Né? E a partir da noite e final de semana é quando as pessoas vão dispostas a gastar um pouquinho mais. Então a gente trabalha ali com aquele público que vai para o almoço executivo e vai embora. Ticket médio baixo. Ticket médio baixo. Então hoje eu digo assim, sem margem de erro, que o low fire, se estivesse numa área residencial, ele podia cobrar, mas facilmente o dobro daquilo que a gente cobra de ticket médio. O nosso ticket médio hoje são R$65, mais ou menos. Se estivesse na Zona Sul, se estivesse num bairro residencial, Botafogo, etc., a gente poderia cobrar 100, 120, mas para aquilo que a gente serve, sem problema nenhum. E tem essa pretensão de ir para outros bairros? Olha, a gente agora, como a gente conseguiu fazer essa parceria com a marca Kebab, a gente já ficou mais liberto a nível de tempo para se dedicar ao low fire, para quem sabe pensar numa expansão. Então o low fire realmente é isso, é uma marca que foi a segunda, depois da hamburgueria que a gente criou. É um projeto totalmente americanizado. O cliente chega, paga, pega o pedido e vai se sentar, ou seja, conseguimos ter aquele giro alto. E pronto, o low fire é um exclusivo também, é mais uma marca com uma identidade absurda, né? Explica um pouco aí, porque a gente está falando, mas o pessoal às vezes não sabe. O low fire, ele é churrasco texano. Então, tudo aquilo que a gente serve, a gente faz num pit smoker, que é um defumador. As carnes, temos uma sobremesa com banana defumada, temos uma limonada com limão defumado. Que a limonada é sensacional. É bom, é muito bom. Então é tudo muito original. É tudo muito original. A gente não, mais uma vez, a gente não misturou nada brasileiro, a gente não abrasileirou nada, porque eu acho que se a gente começa a fazer isso, a gente perde-se um pouquinho no conceito. Então o low fire é realmente isso. A gente tenta, assim como as outras marcas, a gente tenta fazer algo original. E então a gente lá no low fire é a mesma coisa que a gente esteja entrando no Texas, numa churrascaria texana ou americana. E aí faltou o Juárez, cocina mexicana, que é a nossa inspiração foi o Chipotle, que é uma rede de fast Foi lá em Nova food. York. Tu foste? Foi. Gostaste? É mais ou menos Apimentado. Sofri o nosso nós aí temos que ter um pouquinho de sensibilidade e o nosso não é tão apimentado, mas o conceito é esse. A gente chega, vê os ingredientes todos, porque esse foi um cuidado que nós tivemos já no kebab. O kebab, assim, mal comparado, é um pouquinho é churrasco grego. E o churrasco grego a gente sabe que não passa um asseio muito bacana, é numa carrocinha, toda a gente tem o preconceito que é feito com carnes não tão de procedência duvidosa, não é? Então nós pensávamos assim, não, nós vamos ter que fazer uma loja muito clean, e é limpíssima a loja, tanto a decoração como os próprios ingredientes. Então se vocês forem hoje a qualquer kebab, vocês vão ver, lá está, uma loja que não parece tudo menos até um fast food, até uma lanchonete, não parece? Parece até uma loja de roupa. Porquê? Porque nós exatamente tivemos que ir tirar primeiro esse preconceito, esse estereótipo que a gente vende uma coisa que é interligada a algo que não é de muita higiene, não é? Então
nós fizemos lojas bonitas, lojas claras, com muita limpeza, com muito vidro, com as cozinhas abertas, para os clientes verem da maneira que é feito o sanduíche, que é para não ter nenhum tipo de dúvidas com relação à limpeza e à assiduidade dos produtos que a gente serve. Então o kebab é exatamente isso. E assim foi. E o Juarez é a mesma coisa. A gente deixou a cozinha aberta, com os ingredientes, como se fosse um Subway. Só que, ao invés de ser um sanduíche, é um fast food árabe, o Juarez mexicano. Então, a gente serve quesadillas, burritos, servimos uns bowls também, onde a gente coloca todos os ingredientes para quem não quer, às vezes, a tortilha do burrito ou da quesadilha, pede os bowls e tem os tacos. Basicamente é um fast food mexicano. Várias marcas com personalidade e várias marcas de sucesso. Se Sim, fosse citar 3 coisas que fizeram a diferença para que são 6? 6. 6 marcas performassem muito bem como performam hoje no Rio. Se pudesse citar 3 coisas, assim. Você falou que você tem sócios, né? Então, Sim. Um dos diferenciais seria que você não faz tudo sozinho, porque a gente tem, Claro. com certeza, muitos empreendedores aí que assistem a gente, que estão sozinhos e lidando com tudo ao mesmo tempo, apagando incêndio, vários incêndios por dia. Quais seriam as 3 coisas que você acha que fazem diferença na hora de ter marca de sucesso? Olha, exatamente, o ponto que tu tocaste é extremamente importante, é a gente ter parceiros e sócios, principalmente sócios, que nos completem, não é? Que nos completem. Então, se eu sei, isto é fácil dizer, mas não é fácil encontrar, não é? Mas se eu sei que eu tenho algumas lacunas, o ideal é encontrar um sócio que ele preencha as minhas lacunas, né? E que eu preencha as dele. Isto falar é fácil, mas depois por trás disto há muita coisa. Depois é preciso saber também o sócio. Claro que a gente não conhece as pessoas a fundo, mas temos que ver, ter sorte também. Também temos que ter sorte. Então, mas eu acho que a gente se assessorar, a gente procurar essas conexões com pessoas bacanas e pessoas que agreguem para a empresa, para a sociedade, isso é meio caminho andado, não é? E depois, a nível de marca em específico, o que eu sempre tentei fazer foi estar na linha da frente, ou seja, se eu sei que está começando agora a fervilhar ou começando agora a vir o conceito dos, por exemplo, no caso do Low Fire, quando eu abri em 2019, estava começando em São Paulo a abrirem algumas smokehouses, né? Algumas churrascarias desse tipo. E eu pensei, bom, daqui a 4, 5 anos vai acontecer com as hamburguerias, no Rio de Janeiro, o que aconteceu com as hamburguerias. Vão ser o hambúrguer, são ciclos, não é? São ciclos. Teve o ciclo das hamburguerias, teve o ciclo dos yogoberries, teve o ciclo cerveja artesanal, são ciclos. E eu sempre tentei estar na linha da frente desses ciclos. Então, no caso do Low Fire, pensei, bom, vou abrir um Low Fire porque eu pelo menos já vou na frente. Só que nunca chegou a haver muitas smokehouses, dada a complexidade do negócio. Então o que é que há hoje? Há os festivais, alguns shoppings até nos estacionamentos fazem, alguns festivais, na Casa da Música também tem um festival muito famoso, mas casas especializadas não há muitas, porque é uma operação complexa, não é? Então nós somos um exclusivo, a gente trabalha hoje o que a gente trabalha muito porque somos um exclusivo. No Rio de Janeiro não há nenhum low fire. Então nós não trabalhamos só com o público do centro. Vem muita gente de Uber. Se a gente às vezes fica na porta do Low Fire, o que chega de gente de Uber de fora do centro é incrível. Abre final de semana também, só né? Sábado. Só sábado. Só sábado. Então é isso, ter sócios que nos completem, ter conceitos que sejam novidade, né? Que nem o kebab. Que conceito igual ao kebab shop é que há no Rio? Eu diria mais, que há em São Paulo. São Paulo agora há 1 ou 2 já mandaram fotografia que o pessoal está abrindo. Agora, por exemplo, e mexicano, tem o Guaco, que é do grupo do Semenzato, também, que são lojas com seating um pouquinho maiores do que o Juarez. Mas digo-te, pizzaria não, pizzaria. mas atenção, pizzaria é pizza napolitana, que é um tamanho só, um sabor só. Eu não tenho 2 sabores na pizza. Eu não tenho pizza de familiar e não, é um tamanho de pizza, um sabor na pizza. Essa é a pizza napolitana.
né? Só não é exatamente como em Nápoles, porque em Nápoles eles dobram em 4 a pizza e vão a comer como a gente come um salgado. Então isso aí não, aqui a pizza ainda é um serviço, não, tem que ser comer uma pizza, beber um vinho, isso aí a gente não conseguiu ainda tirar esse, mas em Nápoles a pizza napolitana é aquele tamanho, é um sabor, dobram e vão comer na rua, vão comendo na rua. Também tem restaurantes que comem nos restaurantes, mas é uma coisa muito corriqueira. É tipo, vou comer pizza porque agora não me apetece cozinhar, vamos comer só uma pizza. Aqui não, aqui a pizza é um evento. É uma experiência. É bom vinho. Isso aqui no Brasil é engraçado. E é só à noite, que é engraçado também. Pizza só se come à noite. Né? Você falou aí de você estar à frente. Eu lembrei que tô vendo agora, principalmente no Sardinha, né? No Instagram, você à frente, fazendo uns vídeos até bem bacanas, bem legais. Com curiosidades. Como eu sou português, aí já tem que ser, do Sardinha tem que ser eu, não tem jeito. E tá a pegar o mico. E tá bem bacana, porque você traz as curiosidades, traz coisas de Portugal, como faz lá, como faz aqui. Tem uma parte meio engraçada, de como é que eu vou comer? Como é que se come um pastel de nata? Todo mundo achando que tu vai pegar garfo e faca, você pega com a mão e morde. Pois é. Então assim, tá bem bacana. Não, meu Deus. Por quê? Qual é o que mudou aí? O que você tá pensando pra sair aí pra frente das câmeras? Olha, não foi nada pensado. Começou com... Foi alguma ideia assim que eu tive relacionado com alguma coisa de tentar personalizar a imagem do Sardinha, porque na verdade a imagem do Sardinha está muito vinculada ou o Sardinha está muito vinculado à imagem do nosso sócio Cecílio, que ele, digamos que é relações públicas, mas ele fica só mais na loja do Leblon. Então ela é uma pessoa incrível, com uma história incrível também, é um cara que eu gosto muito. E pronto, eu chamei-o na altura que abriu o Sardinha, eu chamei-o para ele ser sócio. Ele era garçom do Joby, que é do lado de onde a gente abriu a primeira loja, e ele se aposentou. E depois encontrei-me com ele, passado um tempo de ser aposentado, que eu não tinha o contacto dele, passou-me o contacto, e depois mais tarde surgiu a oportunidade de eu abrir aquela lojinha do lado de onde já tinha uma Oji, a primeira Oji lá no Leblon. E claro, veio-me logo à cabeça chamar o Cecílio para tocar a loja, para tomar conta da loja, por uma vez que ele já tinha todo o conhecimento daquela área do Leblon, não é? Que ele já tinha ficado lá no Joby anos e anos. E ele sempre foi muito vinculado ao Sardinha e tudo mais, mas quer dizer, mas eu também não podia pedir para ele fazer estes vídeos. Então eu acho que é importante a gente ter uma humanização das redes sociais, né? Então lá está. Quem poderia ser, olha... Português. calhou a mim, exatamente. Eu pergunto isso porque a gente tem, né, muita gente que traz isso aqui, né, pro podcast, essa coisa da humanização, pessoal que fala de marketing, né, que a gente chama. Eles falam muito isso e eu tô gostando bastante, assim, da interação, porque tá fluido. Ele chega e passa umas histórias, e aí mostra o prato. Já teve collab com o Hugo do Portugal, né? Nessa história do pastel de sempre nata. Com a polémica de não comer com o garfo e faca, né? Porque isso o bolinho de bacalhau é a mesma coisa. É porque aqui no Brasil, aqui no Brasil eu já vi comer pipoca com um pegador. Lá no bar pedem pastel e comem de garfo e faca. Pastel de garfo e faca. Que isso? Loucura. Em Portugal, o galeto a gente come com a mão. Galeto. Ninguém come galeto com garfo e faca em Portugal. Com a mão, o galeto. Nos Estados Unidos, as costelas é com a mão. Costela de porco, que nem costela BBQ, tipo do Outback, etc. É com a mão que se come nos Estados Unidos. É porque eu acho que aqui a gente tem um pouco dessa coisa do receio de estar pagando mico, né? De pegar com a mão, de estar mal educado, né? Tem essa síndrome brasileira. É cultural, claro. Em cada lugar as coisas têm que ser feitas. E lá a pessoa está querendo praticidade. Se é com osso, é com a mão. Não dá para ficar raspando... Garfo e faca, né? Tem algumas coisas que por exemplo, o galeto eu como com uma pizza, eu não consigo comer uma pizza com garfo e faca. Não consigo. Quando eu tô na Oji eu como com garfo e faca, mas eu em não casa consigo. eu como com a mão. Lá eu fico meio assim, porque todo mundo come de garfo e faca, aí eu olho pro lado e fico, vou comer de garfo e faca também. Eu ainda enrolo assim um pouquinho, que é para ela ficar aí com... sei lá, porque há certas coisas assim que... E para não falar nas coisas portuguesas, sardinha, então sardinha com garfo e faca, meu Deus do céu. E se fores a Portugal comer sardinha de garfo e faca, o pessoal vai-te bater. É quase a mesma coisa que pedir ketchup em Itália para pôr na pizza. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai poder responder. A mesma... Tu tens o direito de fazer, mas eu tenho o direito de não responder. Como que vocês conseguiram... Eu acho que eu sei. Vamos lá. Como que vocês conseguiram fazer um público mais novo
consumindo um ticket médio mais alto. Porque na Odd é assim, né? É uma galera mais nova e que consome uma pizza com um ticket médio mais alto. E aí eu entendo que é por causa da experiência. E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque a gente, quando debate precificação, a gente fala muito sobre custo do produto, ficha técnica, despesas fixas, variáveis. E aí eu falo pra ele, gente, o mais difícil é você entender a experiência e agregar valor pra você poder cobrar mais caro pela experiência. Só que as pessoas ficam, não, tem que. Não é isso, tem que olhar a planilha. Eu falo, tudo bem, mas a planilha vai te dar a parte mais fácil, que é você bater o olho ali e saber quanto que você tem que cobrar. Mas muitas vezes você pode ter um preço ali recomendado na planilha e você poder cobrar até mais caro do que isso, oferecendo uma experiência como vocês oferecem lá. E aí eu acho incrível isso, porque realmente é uma galera mais nova, mas que topa pagar mais caro. E normalmente aqui no Rio, a galera mais nova não quer pagar mais caro, né? Sim, Quer sim. ficar só em boteco bebendo cerveja barata. Como é que vocês construíram essa questão de agregar tanto valor à marca, aos produtos, à experiência, para poder cobrar mais caro por isso? Olha, o nosso, digamos que a gente sempre se orienta de acordo com o CMV. Então, esse é o primeiro ponto. E o nosso CMV, embora o ticket médio é mais caro, porque a tua pergunta é, vamos lá, para ver se eu entendi. Ah, nós temos um público jovem, no entanto, a gente tem um produto com valor agregado alto. Mas esse valor agregado, ele não é só por causa da experiência em si, ele é por causa dos produtos que a gente oferece. Porque a gente não se pode esquecer que a nossa farinha ela é importada, não é uma farinha nacional, é uma farinha italiana. A gente trabalha com a Le5 Stazione, que é uma farinha que, sendo importada, ela tem a variação do dólar e agora a gente sabe quanto está o dólar agora. O nosso tomate, o molho de tomate, é um molho de tomate que vem de Itália. Então, nós temos um preço que não é dos mais baratos, claro que não, mas também não é dos mais caros. A gente, no mesmo segmento de pizzarias do Rio de Janeiro, nós estamos com os preços equivalentes. Então, se a gente pegar as pizzas do mesmo segmento, a gente está mais ou menos com os mesmos preços. Agora, talvez a gente tenha uma frequência mais jovem que essas pizzarias à qual a gente se quer equiparar. Não é? Por exemplo, a gente quer se equiparar à Ela, à Brás, à Ferro e Farinha. A Ferro e Farinha talvez tenha um público bem jovem, mas, por exemplo, Brás tem um público mais velho. Ela também. A Ela também. E onde é que você dá essa... Por que você conseguiu esse público mais jovem? Layout da casa? Exatamente, as redes sociais. Foi uma... Lá é o que, mais uma vez, a gente volta. O público que foi fazendo essa escolha. A gente, em momento nenhum, quando nós criámos o conceito, em momento nenhum, aliás, eu não faço isso para loja nenhuma, se bem que eu sei que à partida, mas é um pouco o público que vai escolher. Mas foi o público que meio começou nessa frequência, até porque as nossas lojas não são muito confortáveis. A Odd, ela não é uma loja muito confortável. As nossas cadeiras, principalmente do Leblon, não são cadeiras, não são o espaço das mesas. No Leblon está aqui, o cara está jantando aqui, tem um palmo, está outra mesa o cara jantando. E o pessoal mais velho não está para estar a passar por isso. A gente sabe como é que é. São o pessoal que quer mais conforto. Então, talvez a gente, se calhar sem saber, a gente está meio que não facilitando muito a frequência do pessoal mais velho, e o pessoal mais novo não se importa muito disso. O pessoal mais novo não se importa de comer mais próximo das outras mesas, de estar numa cadeira menos confortável. Então tudo isso vai orientando o público que vai frequentando as casas, não é? Na Tijuca um pouquinho mais. Na Tijuca é uma casa com um conforto melhor, já tem outra... Mas, por exemplo, no Leblon não. No Leblon o pessoal come na calçada, come na pista, que a partir de quinta-feira a gente pode usar umas vagas dos carros, né? É de qualquer jeito, onde couber uma mesa, a gente enfia uma mesa. Porque a loja já é tão pequenininha, né? Então meio que a moçada... E ali aquela região ali do Leblon também fomenta mais o pessoal mais novo, que sai mais noite e tal. Depois aproveita, fica ali, dá um rolezinho na Dias Ferreira, nos barzinhos. Então talvez seja um pouco isso, mas muito também é o TikTok. O TikTok, ele ajuda muito nessa questão de nos trazer público jovem, né? Eu não tenho TikTok, mas então isto para ver o TikTok, quem tem? Mais pessoal mais novo, né? Pessoal mais velho, tem a nossa geração que é mais Instagram.
E o pessoal mais velho ainda é Orkut, ou sei lá, já não Facebook. tem Facebook. Eu vi um estudo das lojas do Cone, se eu não me engano, Sim. que eles faziam propositalmente desconfortáveis pra pessoa comer e ir embora rápido. Então é bom nem E fazer aí nada. girava rápido. Deixa estar em pé e come em pé, coloca bem. Há muita gente assim. Há muita É. gente. E eu, quando me dizem isso, eu falo isso. Poxa, então liga o Ele ar-condicionado faz- no quente. Que a pessoa... Não é assim também. Claro que não. Mas a pessoa tem. Até porque nós, tanto no Sardinha como na hoje, nós temos uma avaliação de feedback que vai junto com a conta. E uma das avaliações é o ambiente. O ambiente engloba as cadeiras, as mesas, a temperatura, o som, etc, etc. E nós não queremos também, não queremos já saber a resposta. Ou seja, para isso não perguntamos. Se a gente já sabe se vai colocar uma cadeira mais desconfortável, se vai colocar... Não. Claro que tudo tem a ver. Se a gente está num restaurante top, ou num ticket médio de R$200, claro que a gente vai querer uma poltrona em condições. Porque tudo tem a ver com aquilo que a gente está cobrando. Agora, se a gente vai para um conceito mais jovem, mais uma comida, um casual dining, a gente sabe que vai ter uma cadeira confortável, mas sem luxo, não é? Então, está tudo de acordo com aquilo que a gente oferece e com o preço que cobram, né? Mas agora eu fiquei curioso que ele falou aí sobre avaliação. Você usa algum programa de avaliação? Eu ia perguntar isso agora. É o Resposta. Não sei E- se já ouviram falar, é o Conheço. Resposta. Como é que foi essa concepção de colocar uma plataforma para avaliar a satisfação do cliente? Porque a gente tem vários debates assim com o cliente que falam: meu produto é ótimo, meu público é fiel, eu só vendo para recorrente. E aí as pessoas ficam um pouco assim no mundo das ideias, né? E quando a gente coloca uma plataforma, eu uso Falaê, né? A gente consegue metrificar tudo, né? De semana a semana você vê, o ambiente foi melhor nessa ou nessa, o atendimento foi melhor nessa ou nessa. Como é que foi entre vocês, né, entre os sócios, decidir colocar... Vocês têm todas as unidades? Só com o serviço de mesa, hoje Aham. e sardinha. E aí o que vocês avaliam? Ambiente, atendimento E comida. e comida. Ambiente, vamos lá. O E geral. o NPS geral, E o né? NPS geral. Mas assim os índices são o ambiente, o atendimento, que é o serviço, e a comida. Eu acho que são esses três. E depois Aí é o marca NPS. aniversário. Sim, bota o depois fica com os aniversário. dados, do cliente, e-mail, aquilo não é obrigado o cliente a preencher, mas quem quiser preenche o e-mail para a nossa mailing list, o e-mail, o telefone, etc. E depois dados, porque isso aí, olha, isso aí vai-nos, às vezes, demonstrar um garçom fora da curva, porque é assim, mas isso o garçom pode saber que está sendo avaliado e pode fazer, mas cara, isso vai fazer na primeira semana. E se fizer é bom, né? E se se fizer, por acaso isso fizer com que ele mude o padrão dele, porque ele tem esse medo ali da... Beleza. Sim. O padrão mas acaba o que criando eu a te pessoa. estou a dizer é que se não for do jeito dele, vai fazer na primeira semana, depois não vai fazer mais. É. Mas há muita gente que realmente isso é muito importante, que a gente vê que temos uma equipe muito boa. Não é, claro, não é por aí que a gente vai ver, mas isso às vezes ajuda muito. Questões imagina, se começa a haver muita reclamação de comida fria, ou de comida, porque alguma coisa está errado, ou de comida salgada, claro que Demora só no atendimento. demora dos pratos a saírem, só uma avaliação às vezes não reflete nada, mas quando começa a ser uma coisa já, uma, duas, três, opa, aí já reflete alguma coisa, está o problema aí para ser resolvido. E eu lembro assim, desde a hamburgueria da Alfândega, né, que a gente conversava, você falava assim, cara, eu tô preocupado em deixar o mais rápido possível para atender o cliente ali no menor tempo. Se eu conseguir atender ele em 5 minutos os primeiros, é isso que a gente vai fazer. Eu lembro que você tinha um programa que fazia o pedido antes de chegar. Sim, que tinha, você que Era- pede. Então, assim, Você que pede. é uma coisa que eu olho às vezes que o dono do restaurante, ele não tem essa preocupação. De você, assim, cara, você tem que entregar o melhor no menor tempo possível. Até porque hoje tempo parece que encurtou. Todo mundo precisa de tempo, todo mundo tá com muita ansiedade para chegar, pegar. Ele pode demorar para comer claro. até. Que até isso hoje em dia é difícil. A pessoa tá comendo rápido. Mas ela quer receber no menor tempo possível. E você sempre teve essa preocupação. Tanto na qualidade, quando a gente falava de carne, qual era a carne que você moía lá na hora, quanto na velocidade que tinha que entregar o mais rápido possível
para que o cliente... A gente tem que entender o que é que quem nós estamos servindo, não é? E as características do lugar. No centro, no almoço, a gente tem que ter essa preocupação. Atender rápido, porque a gente sabe que as pessoas... tem prédios aí que só para descer no elevador já fica numa fila gigante ao meio-dia, já é uma fila para pegar o elevador. Não é? Então as pessoas já perdem muito tempo, depois já tem o tempo de andar até aos restaurantes, depois lá se vai demorar, a gente aí ferrou, não vai atender ninguém. Então esse cuidado a gente sabe, se está no centro, o tempo é fundamental. A pessoa pisou no restaurante, já tem que ser tudo rápido. Se está, por exemplo, em Botafogo, no shopping, lá no Botafogo Praia Shopping, no Sardinha, tem que ser rápido também, que a gente trabalha só com o pessoal corporativo ali no almoço. Agora, por exemplo, à noite, tem que ter essa rapidez toda. Não. Final de semana, tem que ter essa rapidez. Não. Então isso quer dizer que no almoço a minha brigada tem que ser muito mais gente. Tem. À noite não precisa ter tanta gente. Porque à noite não precisa ser rápido. Boa sacada. Né? Porque ele pediu alguma coisa antes, ele tá bebendo um pouquinho antes de chegar a comida, ele não tá com aquela pressa. Olha, a não ser que tu vás em cima do horário para pegar o cinema. Quem é que vai com pressa para jantar? Eu tenho que jantar rápido porque tenho que ir para casa dormir, tenho que... Então, entende? Então, a preocupação é outra. São tudo cuidados que às vezes a gente tem que passar, por exemplo, aos gerentes, porque eles ficam com aquela, às vezes eles ficam muito, né? Com aquele estigma, não, tem que ser tudo igual. Não, cada caso é um caso. Então, o almoço é um serviço, à noite é um serviço, ao final de semana é um serviço que é mais família, à noite, durante a semana são mais casais. E as vendas a mesma coisa. O que é que eu vou vender no almoço? No almoço tu dificilmente vais vender uma garrafa de vinho. Então tu tens que focar em outro tipo de venda. À noite, não. À noite tu vais vender drinks, vais vender uma sobremesa, vais vender um licor. Né? Final de semana tu vais vender vinho, vais pegar as famílias, vais vender sobremesa para caramba. Então tu tens que olhar para o perfil da pessoa e tu tens que saber, e aí vai de tempo. Não é? A gente vai vendo quem vai frequentando as casas e vai conhecendo, vai estudando o cliente e vai montando a casa de acordo com o perfil de cliente que tem. E isso serve para tudo, né? É uma coisa para tudo, e serve para tudo. E vocês dão um direcionamento para a equipe do que vender, como vender, sim, quando oferecer. A gente tem, cara, hoje em dia o mundo da gastronomia está tão evoluído, que quem não está na frente não sobrevive. Nós temos tanta coisa, Bia. Nós temos corridas. Eu vou falar um pouquinho aqui, por exemplo, do Sardinha. Porque o Sardinha é uma coisa que eu acompanho, é o grupo que eu acompanho muito, assim, muito de perto. Nós temos prémio e o prémio é em cima das avaliações do Resposta Google. Portanto, a resposta do Google... iFood? Não, iFood não tem. Bom, mas não, TripAdvisor também não. Não, eu estava a tentar ver. Não, este é só do Resposta. Depois temos mais umas avaliações, mas é do prémio de loja. A gente tem premiações para caramba. Mas é isso, a gente tem muitas premiações para exatamente tentar ter a equipe motivada e ter tudo sempre bem alinhado. Mas, por exemplo, uma das premiações que a gente tem é em cima do Resposta, este é só em cima do Resposta, que tem uma premiação mensal e depois tem uma trimestral. Então a premiação mensal por exemplo, para a cozinha, a gente, das 3 lojas, aquela que tiver uma melhor nota, uma melhor avaliação na parte da cozinha, que é a comida, quem ganhar das 3 lojas no mês, tem uma folga extra, porque mas quem é que ganha? A gente faz uma avaliação. Por exemplo, se tu saís, a gente faz uma avaliação, a gente faz um sorteio. Se tu saíres este mês, no próximo mês, tu já não entras no sorteio, para termos certeza que todo mundo é sorteado. Então, se tu ganhares, tu tens R$250 para ir a qualquer loja do grupo, né? Qualquer restaurante do grupo com a tua família para comeres, tu tens uma folga extra por mês, e a gente faz isso. Salão, cozinha e o garçom, porque salão são maîtres, a gente engloba bar também, salão é bar, maîtres e comins. E depois o garçom, que é o vendedor, o melhor vendedor do grupo por mês, do Sardinha, ganha a mesma coisa. Portanto, a gente é garçom, salão, que engloba bar, comins e maîtres, e cozinha. Ao fim de 3 meses, a gente faz a avaliação do melhor no trimestre e ganha e o melhor das 3 lojas, também é a mesma coisa. O garçom,
da cozinha com sorteio e do salão com sorteio, o garçom é o único que é direto, porque no garçom a gente tem uma corrida de vendas, a gente coloca, acho que são 10 produtos que ele tem que vender, quem vender mais desses 10 produtos é o que ganha, né? Então no trimestre a gente dá, quem ganha dessas 3 áreas, uma noite de hotel num hotel 4 estrelas aqui no Rio, onde ele vai com a família, fica lá também um dia, uma folga extra para ele ficar num hotel 4 estrelas com a família. Portanto, são 3 meses, a gente paga 3 noites para essas 3 áreas de Que quem legal. ganha. E depois ainda temos o prémio de loja. O que é a parte destes prémios? Ainda temos o prémio de loja. O prémio de loja é um prémio monetário que cada loja, se eu não me engano, cada loja por mês coloca R$1.500, ou seja, junta ali 4.500 ou 5.000 reais num bolo. E depois aí sim, aí vem uma avaliação que entra Google, resposta, relatório da nutricionista. A nutricionista ela vai em todas as lojas, sempre uma vez por mês, e faz um relatório. Relatório da nutricionista, o CMV, a loja tem... Então, é uma série de avaliações, uma série de índices que a gente avalia, e a loja como um todo que ganha, uma vez por mês, leva o dinheiro todo. Estão a entender? Ou seja, os funcionários pegam em 4 ou 5 mil euros, R$1.000, e levam para a loja, e desses 4 ou 5 mil reais, se eu não me engano, 20% é diretamente para o gerente, porque é muito trabalho de gerente, e o resto é dividido por toda a turma. Então há lojas que preferem, quando ganham, vão todos jantar, vão rodízio de pizza, há outros que preferem dinheiro, o gerente entrega em dinheiro. Mas pronto, mas isto para vos dizer que a gente faz sempre muita premiação. Trabalha sempre em cima de muita premiação. Então não só corridas de vendas, como produtos que a gente define quais produtos é que eles têm que vender mais, como, enfim, é sempre... Porque isso aí às vezes não é só o reconhecimento, legal, trabalhaste muito bem este mês, pô, bacana, parabéns. Não, Pô, essa nem eu sabia. Eu tenho algumas perguntas sobre isso. Essa nem eu sabia de tanta... Não, é engraçado, porque isso é uma coisa que a gente não divulga muito. Tem uma coisa também bacana, sabes o que é que a gente faz também? E isso faz para todas as lojas, kebabs, e antigamente isso entrava como para essa servia como avaliação também para o prémio, mas a gente tirou porque estava a gerar muito problema, que era, fazia um intercâmbio. O gerente de um sardinha num mês ia para outro sardinha durante um dia, levava um formulário e era como se fosse um fiscal, né? Ele chegava lá e esta luz está queimada. Só que isso aí começou a gerar muita animosidade entre os gerentes. Pô, era, mas a mandar mensagens, mandando mensagens de ameaças e tudo. Foi uma coisa feia. E daí a gente... preferiu tirar essa... a gente teve esse que tirar. sistema. Tem coisa que a gente testa, né? Testa e... Aconteceu um negócio parecido comigo, porque a gente fazia o funcionário do mês, prêmio de funcionário do mês. Sim. E a gente deixava eles votarem. Uhum. O melhor funcionário do mês, voto anônimo, chegava pra mim, eu contabilizava e dava o prêmio. Até que eu percebi que eles estavam fazendo rodízio. Cada mês eles votavam em um. Aí eu cortei fora e agora quem decide sou eu. Então, assim, tem umas coisas que dão problema. Mas eu achei algumas coisas interessantes no que você falou. Uma é, a gente faz muito parecido essa questão da meta, porque eu acredito muito que a composição de meta é uma composição, não é só você olhar para o faturamento, não é só você olhar o quanto vendeu. E aí você falou de CMV, então você envolve gerente, cozinha, Sim. você envolve todo mundo na composição da meta, né? Avaliação, aí vai ter nota da cozinha, nota do salão, e eu vejo muita gente só olhando faturamento, só olhando quanto vende. Quem vender mais ganha prêmio. Você tem uma visão diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque o que a gente mais vê é dono de restaurante que é assim, né? Só venda, só quer saber de venda. E aí você criando toda essa motivação, acaba que a venda é uma consequência, né? As pessoas querem vender mais porque elas têm toda uma premiação por trás. Sim. Porque eu sempre falo, por exemplo, o gerente, como é que eu vejo assim naquilo que o gerente realmente tem que focar? O gerente, ele não vai saber... não vai conseguir baixar salário de ninguém. Eu vou baixar o salário do fundo. Não. Ele vai conseguir baixar o aluguel? Não, vai baixar o aluguel. Né? Então, onde é que ele consegue realmente baixar e ele consegue melhorar o índice da loja, o desempenho da loja? No CMV? Manutenções corretivas, que aqui no Brasil é um problema. Manutenções corretivas é sempre um problema. O certo é fazer uma boa manutenção preventiva, com limpezas, para evitar ao máximo ter que fazer manutenções corretivas, e depois ter uma equipe
ter uma equipe motivada, ter uma equipe engajada, porque senão a gente também vai estar a trabalhar para pagar rescisões. Porque isso é um outro problema. A gente, mas o funcionário ele era bom, mas agora está ruim. Mas e porquê é que está ruim? Porquê é que está faltando? A gente sabe, a gente é do meio e sabe que funcionário nenhum pede contas. O funcionário começa a trabalhar mal para ser mandado embora. E porquê é que ele começa a trabalhar mal? Porque se calhar ele está num ambiente de desorganização, ele está num ambiente onde ele vê que realmente, porque o funcionário que é bom, ele não trabalha num ambiente desorganizado, ele não trabalha num ambiente onde não seja extremamente profissional. Então, quando o funcionário vê que as coisas não estão correndo bem, ele pura e simplesmente começa a faltar. Começa a ter um desempenho pior. E depois vem o gerente, olha, afinal o funcionário é ruim, eu pensava que ele era bom, mas ele agora está ruim, vou mandar embora. Mas e porquê que ele está ruim? Será que ele era bom e agora está ruim? Ou será que há outra coisa aqui dentro da organização que não está fluindo, que não está legal? Porque senão andamos nisto. Colocamos passa 3 meses, vai embora. Passa 4, 5 meses, 1 ano, vai embora. E depois a gente sabe, Paulo sabe que a decisão não é barata, né? Eu acho que também essa autorresponsabilização é fundamental, cara. Porque se a gente sempre culpa o outro, né? Sempre culpa ali, o funcionário. Isso é culpa do... Existe, né? Existe uma cultura no país que ela não é muito boa, obviamente. Mas a gente consegue mudar muitas vezes a cabeça das pessoas quando elas entram num ambiente que é bom, que é saudável. Elas começam a mudar a mentalidade delas, tanto que a gente cria excelentes funcionários, eu tenho, né? Muitos anos aí, a Natália, o pessoal aí que está contigo desde o comecinho, que você conseguiu construir essas pessoas, né? Então, acho que, mas muito por causa disso, porque você se autorresponsabiliza no sentido de, se entrou bom, tem que continuar, tem que melhorar, na verdade, porque conhece mais a casa, conhece mais a cultura, tem que funcionar melhor ainda, né? Por que não funcionou? Às vezes eu penso, quantos funcionários bons eu já perdi? A pior coisa que tem é a gente ter lideranças ruins, cara. Porque liderança ruim, além de te atrasar, ela está-te bloqueando de tu, às vezes, reteres muitos talentos. Porquê? Porque à partida tu não consegues lidar com toda a gente. Então tu vais ter que ter pessoas que te auxiliem. Mas se essas pessoas que te auxiliam não são boas, elas, pura e simplesmente, elas não vão deixar crescer ninguém bom também. Isso é a pior coisa que tem. Então, eu sempre podem pegar as lojas todas. É muito difícil ir buscar uma liderança no mercado. Muito difícil. Eu tento sempre, por exemplo, a Sardinha Tijuca. Sardinha Tijuca, a gerente que vai para o Sardinha Tijuca, a gerente, ela começou como garçonete no Sardinha do Leblon quando abriu. Os maîtres, a mesma coisa. Uma maître era garçonete em Botafogo, a gente promoveu. Agora vai para o maître do Sardinha Tijuca, provavelmente, ainda não está bem definido, mas está praticamente alinhado, também vai ser uma promoção que a gente vai passar de garçom para maître. Os maîtres do Sardinha Botafogo, um deles já entrou como maître porque veio com o gerente, mas o outro também era garçom. Então tudo tem sido assim. Tudo tem sido assim. Isso cria a história da empresa, né? Cria que as pessoas, quando entram lá, sabem que tem oportunidade, que se trabalhando vão ter o crescimento ali, né? O que você considera as 2 melhores características para um gerente? Ou para um cargo de liderança? Não precisa necessariamente ser gerente. As duas características. Ele tem que ser uma pessoa que tenha um relacionamento humano assim, fora de série. Tá? E essa é a principal característica de um gerente. Ele tem que saber lidar com a equipe, e a equipe tem que o respeitar, e a equipe preferencialmente tem que olhar para ele com orgulho de ser liderada por ele. A pior coisa que tem é uma pessoa estar a trabalhar para outra. Poxa, eu estou trabalhando para este cara, este cara é que me está dando ordens. Pô, um cara que sabe menos que eu. E isso é horrível. Eu já tive nesse papel. Então, essa é a pior coisa que tem. É quando a pessoa não tem respeito da equipe. Porquê? Porque não dá exemplo. Porque não dá o exemplo. Então, eu acho que a melhor coisa, e eu espero que os meus funcionários me vejam como um exemplo para eles. Me vejam do tipo, poxa, eu olho o Gonçalo como um exemplo a seguir, como exemplo de uma pessoa que eu gostaria de trilhar o caminho que ele trilhou, que ele realmente... Então, esse eu acho que é o fundamental, é as pessoas realmente, eles conseguirem incutir esse espírito na equipe, onde a equipe olhe para eles como um exemplo.
não é? E às vezes a gente sabe que isso é muito difícil. As pessoas às vezes olham, pô, este Zé Ruela está aqui me dando ordens, o cara não tem condição nenhuma, como é que ele chegou a gerente? E ainda né? fica pensando, eu faria melhor, Pô, com certeza. faria melhor, que só faz asneiras, meu Deus do céu, isso é a pior coisa, né? Então a pessoa ter esse relacionamento humano bacana, respeitar os funcionários. Há muita gente hoje, parece que há muitos gerentes que parece que querem prejudicar a equipe, ficam segurando os funcionários às vezes só porque tem que cumprir o horário quando não se justifica. Isso é a primeira característica. Depois, o cara tem que ter a sagacidade de pensar fora da curva. Às vezes eu falo isto muito para os meus gerentes. Mas poxa, o CMV ficou alto, e o que é que tu fizeste para que ele mudasse? Porque é que tu fizeste para o CMV baixar? Tu entras na cozinha, tu vês as fichas técnicas, tu vês quando estão fazendo a produção, se estão fazendo de acordo com a ficha técnica. Não, mas isso quem vê é o chefe de cozinha. Não, tudo bem, mas tu acompanhas, tu fiscalizas o trabalho do chefe de cozinha, tu dás esse acompanhamento, tu abres as geladeiras. A primeira coisa que um gerente tem que fazer quando entra na casa é ir ver as geladeiras todas. Se estão organizadas, se está faltando algum produto, se está algum produto feito em excesso. Então é fundamental que ele tenha na mão toda essa questão da cadeia, desde o momento que chega o produto à loja até à parte final. Se tem desperdício, quando chega da loja, se ele é pesado, se é conferido, se é bem armazenado, se quando fazem a produção não desperdiçam nada, se tem organização na cozinha, para às vezes na correria. Eu já vi cozinhas que não fazem a mise en place depois na correria, precisam de um ovo, têm que gastar 3 para aproveitar um. Tudo isso são coisas que têm a ver com a organização do gerente. O restaurante é feito de processos. É como em qualquer empresa. Se não tiver processos, como é que as coisas vão funcionar? E os processos, claro, têm que ser coordenados por quem? Pelo gerente. E o gerente passa para o líder da cozinha, passa para o líder do salão. Se a gente chega num salão e o ambiente está muito frio ou está muito quente, é porque o gerente não deixou bem definido o processo do maître, quando chega no salão, ter que organizar o salão. Às vezes não é só limpar, é ver toda a ambientação, de som, de temperatura, etc. Sua última pergunta. Agora, para finalizar, é com você. Para a gente finalizar, até porque... Você vai fazer o seguinte, então. Olhar para aquela câmera ali e deixar um recado para os empresários, empreendedores. Tá bom, vamos lá. Que querem iniciar no mercado gastronômico, ou quem já tá, porque a gente vê muito isso, né? Eu e Paulo, o cara que já tá, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu preciso fazer o jogo virar. Dá teu recado. Então, a primeira coisa, se é uma pessoa que esteja para empreender, faz um plano. Não perca muito tempo a fazer o plano. Eu uso sempre uma frase muito engraçada. Bom, enfim, vai de acordo com cada pessoa e com a estrutura que cada pessoa tenha, não é? Mas é bom não ter pressa, mas não perder tempo. Isto é uma frase muito engraçada porque é meio que dúbio o sentido, mas é verdade. A gente não pode ter pressa, mas também não pode perder tempo. Então, se é uma pessoa que queira empreender, que não é, às vezes, que é do mundo corporativo, não tenha medo. Tem que se munir das condições mínimas, mas vai em frente. Se é uma pessoa que já está no meio, que está aí, se calhar, passando uma fase menos ruim, como toda a gente já passou, usa essa fase menos ruim para aprender, para tirar o aprendizado, que foi o que eu fiz também, quando já estive nesse lado, nessa situação, né? Usa esse acontecimento para servir de exemplo e servir de experiência e seja persistente. A persistência é realmente a chave do sucesso. A gente se vai desistir na primeira dificuldade, então a gente também está ferrado. Então se calhar também não é para nós o empreendedorismo. Agora, quem é empreendedor tem que ser batalhador e tem que ser persistente. Eu acho que isso é o fundamental. Boa! Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Isso aí já são quase 10 anos, né? Ano que vem faz 10 anos. Tem que comemorar aí. Que eu tô estourar aqui o champanhe. Uma comemoração aí. Obrigado aí por ter vindo, pela parceria, por ter confiado no começo, onde a gente nem se conhecia. Aí a gente criou essa parceria aí, que hoje até treinamento você bota o pessoal para vir fazer aqui. E para mim, cara, é motivo de orgulho. Foi para isso que eu criei esse escritório, foi para justamente apoiar esse tipo de cliente que eu considero muito. Então, obrigado obrigado pela parceria
no dia a dia e por ter também aceitado aqui e ter vindo nos brindar com todo esse conhecimento aí de quem viveu. Pegamos leve nas perguntas, vai. Foi. Eu já vinha preparado para mais casca grossa, mas correu bem. Então pede pro pessoal, ó, curtir, deixar o like, compartilhar com um amigo empreendedor e deixar um comentário. Exatamente, estes podcasts vivem disso, eles vivem do boca a boca, vivem da gente ir divulgando uns para os outros e espero que realmente vocês se inscrevam no canal. Tem no iFood também, Instagram, no YouTube. Olhou pra mim e pensou em iFood, tá vendo? Pois é, eu faço essa conexão. No YouTube, no Instagram e sigam, ativem as notificações e é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha agregado com estas minhas experiências e com a minha história contar um pouquinho da minha história também. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Perfeito, não vou nem finalizar. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Boa noite.